Olá meninas, tudo bem? Espero que sim. Demorei um pouquinho para fazer o vídeo, mas não esqueci de vocês. Infelizmente tive uns contratempos aí e tive que resolver. E acabei não conseguindo gravar o vídeo. Então hoje eu resolvi gravar o vídeo e já mandar para vocês. E falar a continuidade do que nós estava conversando a respeito de relacionamento. Bom, mais um vídeo pro canal, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanusa Mato, sou terapeuta comportamental. Mais um vídeo pro canal, como eu prometi para vocês, que eu ia trazer um vídeo falando sobre a insegurança, isso mesmo. Segurança, medo, né, e escassez, as crenças e tudo mais, isso mistura a nossa vida, faz com que a gente acabe tendo umas confusões dentro da gente. E é por isso que é legal e é importante a gente se conhecer. Quais são os tipos de comportamento que a gente tem? Muitas vezes a gente fica procurando no outro, o que o outro tem, o que o outro tem. E esquecemos da gente. É necessário a gente saber que tipo de comportamento a gente tem para que, quando você perceber que ele vai se alterar, você consegue controlar ele. E é por isso que numa relação é fundamental você ter esse conhecimento. Porque quando você se envolve com alguém, você já capta algo, você já percebe como lidar com aquela pessoa. E isso é muito importante, principalmente nos relacionamentos. Apesar que tá acontecendo muitas coisas aí que depois a gente fala sobre isso. E o que eu vi? Nas nossas reuniões eu falei sobre relacionamento, né? A insegurança, né? A dependência. A última foi falado sobre dependência, de você se depender do outro para sobreviver. Quantas pessoas acreditam que depende do outro para viver? Gente, não é verdade isso. Você é capaz de sobreviver tranquilamente sozinho com alguém. Para você ter alguém na sua vida, você precisa entender que essa pessoa é para te somar, é para acrescentar naquilo que você já é e naquilo que você já tem. E se caso faltar, você sempre buscar a aprender, a se conhecer, a melhorar e tudo mais. Então, não adianta você entrar num relacionamento porque tá faltando dinheiro. É uma burrice, vou ser bem sincera. É uma burrice. Por quê? Porque às vezes você não é legal assim em alguns momentos. Às vezes a atitude da pessoa, às vezes o jeito de falar, às vezes. Então é importante você realmente estar com alguém para somar com você, né? E aí, quando você entra em um relacionamento, se envolve com alguém porque tá carente, é pior do que dar um tiro no pé. Quando você se envolve com alguém porque tá aí faltando carinho, porque tá aí não quer ficar sozinho, porque não quer assistir um filme sozinha, porque não quer fazer as coisas sozinha, também é complicado, né? Porque um relacionamento não é só isso. Um relacionamento tem muita coisa que acontece, né? É muita coisa. É problema para resolver, é ter um diálogo e a pessoa entender, se não entender, conversar, finalizar a conversa. E o que acontece muito no relacionamento? Não acontece isso. Sempre tem um que deixa pra lá, tá, eu entendi, mas não faz questão de melhorar. Fala que entendeu, mas também fica de cara emburrada, né? Se servir pra você também. E aí o que acontece? Tá acontecendo muito disso. E aí você, quando fica naquela insegurança, naquela dependência de ter alguém, isso aí vai te fazer mal, porque vai te faltar, porque ela não tem como te dar aquilo que te falta. Porque você precisa somar com aquilo que você já tem. Se você não tem essa dependência e a outra também não tem, vai somar. Imagina só como que é bom. Então, você precisa entender que quando você entra num relacionamento, é para você somar, é para ter respeito, é para ter carinho, é para ter confiança. Sem isso, não tem como dar certo. E aí, o que tá acontecendo também? Conversando com umas meninas, falando, trocando ideia e tudo mais, tá acontecendo muito das pessoas. Não deu certo, bola para frente, vamos seguir o barco, e envolve com outra pessoa,
nem sequer conhece nem o nome direito da pessoa. E aí fica com aquela pessoa para provocar o outro que não tá nem aí, nem lembra que você existe. Entra num relacionamento todo errado. E aí acontece muito da gente se decepcionar, de estar acontecendo tudo que tá acontecendo, né? Muitas meninas aí se desesperada, chorando, se lamentando da vida, acreditando que a vida acabou, acreditando que ela não tem sorte, né? Por relacionamento. E aí o que que acontece? Acontece que você vai sempre repetir as mesmas coisas. Por quê? Porque você tá agindo da mesma forma. E é como eu falei no primeiro vídeo que eu conversei com vocês, que é fundamental a gente se conhecer, o nosso perfil, a nossa personalidade. Muitas vezes a gente fica olhando muito o perfil do outro, muito a personalidade do outro. Eu, quando não tinha esse conhecimento, eu me deixava levar, né? E acredito, e eu falo por experiência própria, que eu tô vendo, tô observando que as meninas tá se deixando levar. As pessoas manipulam, faz o que quer, por quê? Porque ela não tem esse conhecimento. Quando você olha para dentro de você e você percebe o valor que você tem e o que você deseja num relacionamento, você já vai colocando, né, freio aí, você já vai conversando com a pessoa, você já vai vendo o que não tá legal, o que tá legal, para começar a se encaixar. E assim, os dois vai criando um vínculo de uma maneira mais agradável, de uma maneira que você possa realmente resolver os problemas, que realmente um entenda o outro. Mas quando acontece de um lado não aceitar, quando acontece de um lado não querer a mudança, aí fica muito mais difícil. Você já entrou num relacionamento que mal conhece a pessoa direito, né? Você já entra num relacionamento que sem conhecer qual é a personalidade que aquela pessoa tem. Ela chega toda carinhosa, toda amorosa, e aí você fica naquela vibração que agora eu encontrei a pessoa, agora sim eu. E aí o que acontece? Passam os meses, pouquíssimos meses, a pessoa mostra quem realmente ela é. Você já conhece todos os defeitos, tudo que a pessoa é, você vai moldando um com o outro, vai aprendendo a lidar com os comportamentos, com as birras, com as coisas. E aí você vai analisar, realmente vale ficar com essa pessoa? Será que vale realmente estar com essa pessoa? Né? Por mais que você goste, quando você começa a trabalhar dentro de você, até mesmo quem você ama, até mesmo quem você gosta, você abre mão. Por quê? Porque você já sabe quem você é. Você sabe o valor que você tem para deixar aquela pessoa na sua vida e agir de maneira que você não vai mais ter o controle depois, né? Não da pessoa, porque cada um precisa saber exatamente o que quer, mas de si mesmo. Quando a pessoa fala, ó, eu não gosto que você faz assim, eu não gosto que você usa isso, eu não gosto que você conversa com fulano, eu não gosto que você fala com aquela sua amiga, eu não gosto que você liga para fulano, eu não gosto que você vai na casa da sua mãe porque sua família se intromete muito. Eu não gosto que você. Aí começa, e você, para agradar, você começa a fazer uma coisinha ali, outra coisinha ali. Até mesmo às vezes o jeito que você come, o jeito que você fala, começa, né? Então, quando você vai parar para pensar, você, putz, cadê aquela pessoa que eu era? Cadê? Eu não me reconheço, né? E aí você descobre que mais uma vez você não sabe quem você é. E é necessário saber quem você é, ter isso fixo dentro de você. Porque mesmo que você ame essa pessoa, mesmo que você é louca por essa pessoa, você sabendo disso, você sabendo exatamente aonde você quer chegar, se essa pessoa não tiver na mesma sintonia que você, não que ela tenha que largar a vida dela, mas você começa a ter planos junto, né? O que vai ser bom para ela, o que vai ser bom para você, vocês estarem focado nisso, estando junto naquilo. Aí sim as coisas começam a dar certo. Mas quando você entra num relacionamento com a insegurança, com a dependência, com medo, com as crenças de tudo que já viveu, né, da dependência afetiva, que você acha, que você acredita que você, sem uma pessoa do seu lado, você não vai conseguir viver.
Porque muitas pessoas se envolvem com outra, não é por amor, não é porque é bonito, não é porque aquela pessoa te faz bem, não é porque aquela pessoa te ajuda, não é porque aquela pessoa é o príncipe encantado, não é. Simplesmente porque não quer viver sozinha. E aí que você, né, se estrepa. Então, você precisa saber por que dessa carência? Por que essa carência te atormenta muito? Por que essa carência te deixa tão debilitada a ponto de se envolver com qualquer pessoa? Então, você precisa ter esse conhecimento. Quando eu vim aqui trazer para vocês falando de relacionamento, foi mais para chamar atenção. Por quê? Porque quando você entende a pessoa que você é de verdade, não só no seu relacionamento vai dar certo, não só nisso. Na sua vida afetiva, com você mesmo, se amar, olhar para você, conseguir se enxergar por dentro. Você já conseguiu fazer isso? Se olhar por dentro e falar, putz, olha a mulher incrível, olha a pessoa que eu me tornei, olha onde eu cheguei. Independente de quem falou um dia que eu não ia conseguir, independente da cor do meu cabelo, independente da minha roupa, independente, mas se sentir bem com você mesmo. Então, é necessário que a gente se conheça. Se você se envolve com alguém porque sua vida financeira não tá legal, vai piorar muito mais ainda. Se você se envolve com medo de ficar sozinha, sua vida só vai piorar. Mas quando você tem esse conhecimento, é capaz de muitas coisas. Tudo melhora. Seu relacionamento, sua vida financeira, sua vida profissional, sua autoestima. É automático, é natural. Então, quando você se envolve com alguém, você vai trabalhando em cima dessa pessoa para que ela se encaixe em você, para que ela realmente entenda que você não é qualquer uma, que você não chegou ali na vida dela para ela fazer o que ela quer, que você não tá ali para ser uma dependente dessa pessoa. E quando você entende isso, você vai perceber que você tem muito mais a ganhar ficando sozinha do que ficar com alguém que te magoa, que você não tem confiança, que você não se sente seguro, que te dá medo. Ontem eu estava conversando com uma cliente e eu fiquei muito assim triste mesmo. Eu fiquei pensando, poxa vida, ela ligou para mim desesperada. Na verdade, alguém me passou o meu número e ela pediu para me ajudar ela, pelo amor de Deus. E nessa que ela pediu, chorando, ela mandava áudio e não conseguia falar, ela tava passando mal. Ela não conseguia falar. Aí o que eu entendi é que ela tava se retorcendo, que eu entendi, eu não sabia quem era, eu não sabia como ajudar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia se era trote, se era alguém. E ela começou, eu tô passando mal, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar, pelo amor de Deus, me socorre. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sabia como agir. E aí eu, falei, Senhor, o que tá acontecendo? Quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, me ajude agora. Eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, porque eu não sei o que tá acontecendo. E eu não sei se a pessoa mandou errado, eu não sei se eu preciso chamar ajuda, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí, na hora, assim, meu coração se acalmou e falou, vai acalmando a pessoa. Vai falando que vai ficar tudo bem, vai falando. Então, aquilo ali veio fluindo dentro de mim. Eu falei, não sei quem é, mas o Senhor sabe. Então, vai me usando para que essa pessoa se acalme. E aí, eu fui falando, fui conversando, fui mandando áudio, fui falando para ela fazer respiração, para ela ter calma, para ela não ficar nervosa. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas que ela se acalmasse, que as coisas se resolvem, que era o momento e tal. Eu falei, se essa mulher tá tendo um infarto, eu não sei o que fazer. Enfim, fui ela mandando as mensagens, ela foi ouvindo e ela foi se acalmando. E quando eu fui perceber, ela já começou a me mandar áudio, já tava melhor. E ela falou que a cabeça dela doía muito, que os braços dela tinham se torcido, que a língua dela tinha torcido,
e que ela não entendia o que estava acontecendo, e ela pediu ajuda na internet para alguém, e esse alguém me mandou essa pessoa falar comigo. E aí eu nem perguntei quem tinha mandado, né? Nem sei, na verdade, quem tinha mandado. Enfim, só sei que eu conversei com ela, acalmei. Ela contou a história dela. Ela teve momentos na infância de criança que ela era espancada pela mãe, que ela era. A mãe dela, nossa, é assim, coisa assim que me deixou muito. Então, o pai dela trabalhava em 2 empregos, nunca tinha tempo, só ele que defendia. E a vida dela, praticamente, desde criança foi um inferno. E aí ela se envolveu com um homem que ela contou tudo, a história, que ela praticamente se entregou para ele, para que tudo que ela não teve na infância, acreditou que ele fosse dar, só que foi o contrário. Tudo que ela viveu com a mãe, ela viveu com esse marido. E foi assim, um absurdo tudo que eu ouvi, né? E aí aconteceu dela entrar num desespero tão grande, porque foi tomada as crianças dela, os 2 filhos dela, e aonde ela entrou em desespero, porque era a única coisa que ela tinha, e ela não sabia mais como lavar uma louça, como cuidar de uma casa, tava acumulando todas as coisas na casa dela. Ela tava totalmente perdida. E aí eu conversei praticamente a tarde toda com ela, e ela se alegrou quando eu falei para ela: começa a cuidar de você, começa a cuidar da sua casa, começa a cuidar e olhar para você. E aí foi que eu percebi que ela já estava mais tranquila, mais calma, e aí foi que eu percebi que naquele momento eu não tinha falado por mim, que Deus tinha me usado para conversar com essa pessoa. E foi aonde ela falou que Deus a enviou para falar comigo, porque ela também não entende, não sabia muito bem. E aí foi que eu entendi. O propósito de Deus na nossa vida é muito grande. Mudou totalmente a rota, mas foi isso que agora nesse momento quis falar com vocês, para que vocês entendam que muitas vezes essa carência, essa dor que você tem dentro de você, até mesmo na vida financeira, envolve muito nossas crenças, envolve muito nosso passado, nossa infância, né? Quando você tem uma família que é regrada em tudo, você cresce com aquilo preso dentro de você. Às vezes você até acredita em algo melhor, mas aquilo que você viveu não te deixa você livre para que você alcance seus sonhos. Então, por isso que é necessário mudar seus pensamentos, ver que tem muitas pessoas que bem pequeno foi crescendo. Por quê? Porque foi atrás desses conhecimentos, foi atrás dessa libertação. E é isso que eu queria trazer para vocês. Quando vocês estão em um relacionamento repetitivo, que você se envolve com uma pessoa e se envolve com a segunda, e se envolve com a terceira e parece que sempre é as mesmas, em todos os sentidos, não é que o problema não está nessas pessoas, o problema está em você, naquilo que você acredita, que só tem aquilo para você. É naquilo que você pensa que só tem aquilo para você. É como um passarinho quando é preso na gaiola, o que é oferecido para ele desde quando ele foi preso até ele crescer. E quando a gaiola se abre, ele não consegue. Se ele voar, ele vai morrer. Então, o medo dele, ele prefere ficar preso ali ou ao redor da onde ele viveu. Por quê? Porque se ele voar, ele não vai saber. Ele não vai saber como lidar com a natureza, porque ele não conhece. E o ser humano é igual, o ser humano não muda muito. A gente só não vive preso na gaiola, né, real, mas o dentro de nós, a gente vivemos preso e é necessário pegar esse passarinho, jogar numa mata e ensinar todos os dias ele voar, para ele aprender a caçar, para ele conhecer novos passarinhos, para que ele possa entender que a vida dele foi criada presa numa gaiola e ele tem outro mundo para viver. Tem outros lugares para ele conhecer, tem outras pessoas, tem outros, né, ares para ele e sendo mal sabe ele que ele não precisa trabalhar para poder se alimentar.
E aí você fala, mas eu preciso trabalhar para se alimentar. Lógico, precisa, mas você já foi buscar conhecimento, já foi estudar, aprender para que você consiga melhorar sua vida financeira, melhorar aquilo que você acredita que não é para você? Se eu falasse para você que você é capaz de ser um médico, você é capaz de ser um dentista, não que essas coisas hoje em dia estão lá em cima, mas antigamente era muito válido ser isso. Mas se eu falasse para você que você é capaz, você não ia acreditar. Porque você cresceu nessa gaiola, acreditando que só teria aquilo. Que pobre é pobre porque nasceu pobre e tem que morrer pobre. Que senão não entra, né? Não entra no céu. Rico vai pro inferno porque é rico. É tantas crenças que limita a gente e faz a gente ter esse medo, a insegurança e a carência daquilo que a gente não viveu. Aquilo que a gente não viveu, a gente sempre está buscando, sempre está à procura. Porque falta dentro da gente. Vocês precisam entender que tudo que é preenchido dentro do seu coração, você não precisa buscar nas outras pessoas. Você só precisa dividir com ela e ela dividir com você. Porque se você for dividir o que você tem, né? Se você tem amor, carinho, respeito, se você é fiel, se você é uma pessoa compreensiva, se você é uma pessoa calma e você vai lidar com as pessoas que falta isso, você não vai conseguir muito porque ela falta e você vai doando o que você tem, você vai doando, vai doando. Chega uma hora que os dois vai se afundando. Então é necessário que os dois busquem conhecimento, é necessário que os dois estejam para se somar. Então, quando você entra numa relação, é legal que o outro também queira as mesmas coisas, queira aprender, queira evoluir, queira crescer. Não precisa ser na mesma área, não precisa ser nos mesmos lugares, mas que vocês estejam ali na mesma sintonia para alcançar os seus sonhos junto. Sonhar com algo, com uma viagem, com uma casa, com um carro, com um filho, seja lá o que for, mas que estejam trabalhando para isso, para os dois. Então entenda uma coisa, o que falta dentro do seu coração, você sempre está buscando, procurando. E essa mulher falou assim para mim, eu falei para ela, você precisa se preencher de amor. Ela falou, mas eu amo tantas pessoas, nossa, eu cuido tanto quando eu encontro alguém, eu faço de tudo por ela. Falei, não, você não faz de tudo por ela, você procura nela aquilo que falta em você. Você se doa tanto, né? A sua carência, a sua necessidade de ter alguém, você fica ali fazendo de tudo e as pessoas te magoam, porque elas também não têm para te dar. Agora, se você tá cheia de amor, tá transbordando para dividir o que você tem, tá tudo bem. Aí a pessoa vai ali, se ela vê que você vai crescer, ela vai trabalhar para crescer junto, ela vai atrás de conhecimento, ela vai fazer com que as coisas dê certo para você, essa mulher vale a pena, ou esse homem vale a pena. E assim as coisas vão começar a dar certo, né? Então é isso que a gente precisa entender. Quando você tem isso na sua mente, quando você tem isso, quando você desenvolve isso, aí você vai entender que mesmo amando a pessoa, se ela não fazer um esforço para que vocês estejam na mesma sintonia, se ela não fizer um esforço para somar com você, você consegue abrir mão. Porque aí sim você vai perceber que esse amor que você tem, o valor que você sabe que você tem, se você doar para aquela pessoa, vai te fazer mal, vai te faltar. Porque se você viver com uma pessoa que te maltrata, que te trai, que te deixa para baixo, que te magoa, mesmo se você for uma mulher aí forte, firme, capaz de enfrentar leões, se você decidir ficar com uma pessoa assim, por falta de conhecimento, você vai ficar sem força nenhuma, você não vai se reconhecer com o tempo. E quando a gente entende isso,
Quando a gente descobre isso, quando a gente percebe isso dentro da gente, mesmo amando, você deixa ir. Porque não foi você deixar ir, foi a pessoa que tomou essa decisão. Foi essa pessoa que não quis ficar com você. Entenda. Porque quando ela não tá na mesma sintonia, tá, tá vendo você evoluir, tá vendo você crescer, tá vendo você se dar bem, tá vendo que você é capaz, tá vendo que você luta pros seus ideais, tá vendo que você corre atrás dos seus sonhos, e ela tá aqui embaixo, e ela não quer aprender, ela não quer evoluir, e você vai falando, fulano, vamos. Você pega na mão da pessoa, vamos que dá certo, vamos que você consegue. Vamos que as coisas vai dar certo para nós. E essa pessoa, aí você fala, bom, a minha parte eu já fiz. Eu fiz tudo que eu podia ter feito. E ela que tomou essa decisão. Então você automaticamente fica tranquila. Você não vai ficar se culpando, você não vai ficar falando, eu fiz de tudo, mas a pessoa me rejeitou, me deixou. Não, você fez de tudo pela pessoa, mas infelizmente ela não quis. E tem também a pessoa que aproveita, né? Olha só, eu tenho uma cliente que ela falou que casou 4 vezes. Os 4 casamentos dela, ela fez a pessoa crescer. Para quem não tinha profissão, teve profissão. Para quem não tinha carro, casa, conseguiu casa. E todas as separações dela, ela ficou sem. É outro tipo de personalidade. É o tipo de pessoa que vê a pessoa lá em cima e vai montando nas costas. E vai montando, aproveitando tudo que ela tem, tudo que ela pode oferecer. Tudo que conseguir tirar, ele vai conseguir tirar. E aí vai fazer o quê? Só que você também consegue perceber. Você também consegue. A pessoa quando é egoísta, a pessoa quando quer aprender mais do que você, quer falar que você... Não, vamos fazer assim, começa, né? Então, você precisa entender que tipo de pessoa tá do seu lado. Vamos crescer junto, que bacana, suas coisas estão dando certo, vamos, eu vou te ajudar. Você ajuda aqui que eu ajudo ali. Você tá conseguindo isso, eu vou conseguir isso aqui também. Vamos planejar algo, vamos fazer uma viagem para comemorar, vamos comprar uma casa do jeito que a gente sempre sonhou, vamos trocar nosso carro, vamos. Então você percebe, você vai conhecendo. É diferente. Então entenda. Eu vim aqui para falar da dependência. E a dependência é isso. É aquilo que falta dentro de você. Aí você vai buscar na outra pessoa. E às vezes essa outra pessoa também não tem para dar. E é onde entra os conflitos, aflitos, toda aquela bagunça. Espero que eu tenha explicado, sei lá, não sei se explicado, mas que essa mensagem, aquilo que eu passei, você consiga olhar para dentro de você e perceber a necessidade da gente se conhecer, né? Por que a gente precisa tanto nos olhar para dentro? Nos ter força, nos preencher daquilo que nos falta, aonde que nos fez perder aquele sentimento, o que fez nos sentir carente, foi família, foi infância, o que nos dá medo para seguir em frente, para ser guerreira, para trabalhar, para estudar, o quê? Então você precisa ter essas respostas para que você consiga ser uma pessoa melhor, para que você consiga ser uma pessoa dependente, para que você consiga somar na vida das pessoas, para que você consiga evoluir você mesma. Olha, tô muito feliz de ter trazido esse conteúdo aqui, porque ontem me deixou muito assim, sabe? Eu me senti tocada assim por Deus, que eu tenho certeza, eu fui usada para poder ajudar aquela pessoa, porque na hora que eu atendi, que eu vi aquilo ali, eu vou confessar, assim, meio que eu falei, alguém tá zoando. Mas depois da conversa, depois que eu fui percebendo, eu vi o desespero dela, o desespero, era desespero de, sabe? Eu acho que se ela pudesse, assim, pular de um precipício, ela tinha pulado ontem. E graças a Deus, né, ficou tudo bem. E a gente precisa saber da onde que vem esses medos, essa insegurança, essa escassez,
o que nos prende para evoluir na vida. O que nos prende para nós crescer? O que nos prende para ter alguém do nosso lado que nos faça bem? Por que se envolvemos com pessoas que é tudo parecido, parece que... Então é necessário a gente se conhecer, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Então, gratidão, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilha com mais alguém que esteja precisando ouvir, né? Algo parecido, esteja em um relacionamento aí, porque é complicado você viver num lugar que você desconhece, com tantas interrogações e você se doando tanto para alguém, para as pessoas, para amizade, para um lugar que você trabalha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Tá. Então é isso. Até o próximo vídeo.